Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do Casualmente Podcast, um podcast que traz pessoas comuns para falar de assuntos comuns relacionados à saúde mental e emocional. Vem aqui bater um papo bem bacana, bem legal, bem descontraído, bem leve, bem casual. E hoje eu tô aqui com o Ian, que é psicólogo, e veio aqui pra gente conversar a respeito de terapia. Hoje a gente vai focar bastante nesse assunto de terapia. Quais as questões que mais são trazidas no consultório, no setting terapêutico, quais são as dificuldades, quais são as dúvidas que, na realidade, a gente acaba atendendo e a gente vai ter uma conversa bem bacana. Ian, muito prazer, eu fico muito feliz de você estar aqui participando comigo desse podcast, dessa conversa, que seja uma hora bem agradável aqui pra gente. E vamos conversar sobre o nosso trabalho? Apesar de eu ser psicanalista e você psicólogo, que tem uma diferença aqui que a gente também pode falar a respeito, somos duas pessoas que trabalhamos com pessoas com saúde mental e emocional, que hoje... Vamos combinar que tá bem alta, né? Oh, com certeza. Me conta um pouquinho de você. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Também quero cumprimentar todo mundo que está nos assistindo. Eu sou Ian, sou psicólogo, né? Como você falou, também sou pós-graduado em psicologia clínica, mas eu sou um psicólogo psicanalista também. Bacana. Né? Então... a gente vai falar hoje um pouco sobre a importância da terapia, como que pode ajudar, né, como que ela pode instrumentalizar o indivíduo para lidar aí com as questões do dia a dia. Enfim, espero contribuir também com todo mundo que nos assiste. Com certeza. Vamos bater um papo, então, né, do nosso trabalho. Quais são os maiores desafios que você encontra? Vou também falar sobre os meus, na hora de atender um paciente. Quais são as maiores dificuldades aí que você acaba entrando em contato? Tem alguma específica? Tem alguma que se repete? Me conta. A gente vive hoje uma sociedade bastante ansiosa, né? Então, é muito comum a gente acabar se deparando com muitas expectativas, com pessoas que querem respostas muito rápidas, resultados muito rápidos, né? E o processo terapêutico, ele tem o tempo próprio, né? Não sou eu que vou definir, não é o paciente que vai definir, é o próprio processo, vem do próprio inconsciente do indivíduo. Né? E às vezes a pessoa chega com uma expectativa muito alta, ela espera muito uma resposta do psicólogo, ela espera muito um direcionamento do terapeuta, um aconselhamento que seja, né? E nesse momento, muitas vezes é que a pessoa vai se frustrar, né? Então a pessoa, muitas vezes ela chega na sessão com uma expectativa de uma resposta, de uma solução, ela espera que isso parta de mim. E como psicólogo, como terapeuta, como psicanalista, assim como você também atua, a gente vai pegar essa expectativa, esse desejo, e a gente vai devolver. Falar, isso aqui é seu. Né? E aí, o sujeito, ou ele vai absorver isso e vai começar a adentrar ali um processo que, aí sim é um processo terapêutico de assumir as suas responsabilidades, sim. Ou ele vai para o lado de que terapia não é para mim, ou esse psicólogo não é bom o suficiente, enfim, as expectativas vão gerar ali alguns pensamentos, né, que podem afastar o sujeito. É engraçado, né? Eu tinha em mente quando eu comecei a trabalhar, que a terapia era para todo mundo. Hoje eu já tenho um pensamento um pouquinho diferente nesse sentido que você está falando, né? Hoje eu digo que a terapia não é para todo mundo, não inicialmente. O método terapêutico tradicional não é para todo mundo, porque antes a pessoa, às vezes, tem que trabalhar um pouquinho na questão da vida mesmo, no dia a dia, a sua pressa, o seu imediatismo, senão realmente essa pessoa vai ter uma experiência frustrada. E aí ela vai realmente sair da terapia de 2, 3 sessões, porque já aconteceu de muitos pacientes chegarem até mim e falar, eu fiz 3 sessões, eu fiz 4 sessões, não resolveu nada, mas realmente não deu tempo para resolver nada. Nem começou. Não deu tempo nem para você enxergar aquilo que você estava falando de uma maneira um pouco diferente, né? Então hoje eu entendo que talvez essas pessoas mais imediatistas, elas vão precisar ir para outras linhas e outras formas de atendimento, porque existe, e isso é uma coisa que eu quero conversar aqui, né? Não existe só a psicanálise, o psicólogo, não existe só essa linha tradicional, né, de trabalhar as questões emocionais e mentais. Existem também questões energéticas, mais espirituais, e é para quem quiser, entende? Eu acho que tem espaço para todo mundo aí, desde que a gente entenda e tenha responsabilidade, né? Que esses profissionais também tenham responsabilidade de estudo, de autodesenvolvimento, ética, para que aquilo seja dado um andamento. Mas é engraçado, né? Porque as pessoas que às vezes reclamam de métodos um pouco mais imediatistas são pessoas que não ficam na terapia desenvolvendo realmente
exatamente o que precisa ser desenvolvido no tempo que pede, que não é o meu, não é o da pessoa, na realidade é um mesclado dos dois, né? Como o paciente vai entender cada desafio que ele está acostumado a conviver, mas que às vezes na frente do terapeuta ele tem um entendimento diferente, ou que o terapeuta vai questionar alguma coisa que vai, opa, peraí, eu nunca pensei nisso. Então depende muito desse aspecto. Você concorda? O que você acha desse assunto? O que você acha de outros profissionais trabalhando com a área da saúde mental e emocional? Eu acho que tudo pode agregar, né? A psicanálise, sobretudo, né? Ela começou muito arcaica, né? Com aquele modelo freudiano muito quadradinho, que o terapeuta não podia nem dar a mão para o paciente, que né, tinha aquele formato muito engessado, mas com o tempo ela foi se atualizando, foi se modernizando, e hoje a gente vive uma realidade completamente diferente, né? Na época de Freud não tinha internet, não tinha isso aqui que a gente está tendo hoje. Então, muita coisa a gente consegue agregar, né, na nossa vivência, e aquilo que for benéfico para o sujeito, acho que é sempre bem-vindo. Exatamente. Eu acho que toda técnica que existe por algum motivo. E se ela está existindo ainda é porque tem pessoas que gostam dela, né? Então, realmente, eu sigo numa linha de pensamento que qualquer técnica que venha para somar, para auxiliar, às vezes é um degrau para a pessoa ir para um outro ambiente, para um outro lugar, tratar de uma outra forma. Então, tem pessoas, começou a atender numa sessão única, num workshop, num coaching da vida, mas ali despertou algo que ele falou, não, eu vou trabalhar isso de uma forma um pouco mais profunda. E aí vai lá e busca uma terapia mais convencional. Então, depende muito. Tudo é um degrauzinho que você vai caminhando e você vai vendo onde que você se encontra melhor. Mas, às vezes, os inícios não serão já na terapia. Porque, por isso que eu falo, não é para todo mundo naquele momento, às vezes. O que você acha sobre terapia ser para todos? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que a terapia ela tem completa condição de ajudar a todos. Mas aí depende muito, né, do quanto o indivíduo está disposto a adentrar aquele processo. A terapia é um processo, né? Então, como eu costumo dizer, você fazer terapia é diferente de você comparecer na sessão. Nossa, né? Então, tem todo um processo para você atravessar ali. Você não vai conseguir um resultado na academia se você só pagar em dia, você for lá e cruzar os braços, né? Você tem todo uma rotina a seguir para você conseguir o resultado que você quer. Na terapia não é diferente. Sim. Né? Então, assim, às vezes a pessoa não está disposta a atravessar o processo naquele momento, né? Ou naquele formato de terapia, e aí vem as outras alternativas, ou naquela linha teórica, né? Várias vezes eu indico para colegas meus que são de outras abordagens, porque eu vejo que a pessoa vai se identificar mais. Então, assim, acho que tudo isso faz parte. Sim, não, acho super interessante o que você está falando, porque realmente é isso. Existe uma responsabilidade do paciente em estar ali ativamente no processo dele, né? O que eu percebo, já apareceram alguns pacientes para mim que faziam terapia de qualquer jeito, sempre na correria, às vezes parava para fazer alguma coisa. Então, assim, né, quanto de comprometido a pessoa está para fazer aquilo acontecer, né? Porque o profissional, ele não consegue caminhar sozinho. É como se, eu costumo dizer que assim num relacionamento, de relacionamento amoroso, e assim também em qualquer outro tipo de relacionamento. É como se fosse um bote. Se só eu tô remando de um lado, a gente vai ficar se rodando em círculo. Agora, se eu dou uma remadinha aqui e o outro dá uma remadinha ali, aí a gente vai em linha reta. Aí chega em algum lugar, né? Então, a partir do momento que o paciente não se compromete, porque às vezes ele não consegue, porque às vezes isso também é um ponto importante, por isso que ele tá ali, né, na frente da gente, ainda assim acaba se tornando um desafio. E aí as coisas acabam ficando um pouquinho mais lentas. Por isso que eu falo que quando a pessoa leva como estilo de vida a terapia, no aspecto de ir lá, de se comprometer, sem pressa, eu acho que acontece muito melhor. As pessoas que vêm com muita pressa, eu sinto que elas não ficam. As pessoas que vêm com um pouco mais de tranquilidade, elas ficam desenvolvendo o processo delas no tempo delas. As pessoas perguntam muito isso pra mim, né? Qual que é o tempo certo para um processo terapêutico? O que você acha, Ian? Olha, se alguém me pergunta isso, eu vou dizer, primeiro, não sei. Segundo, se houvesse um tempo, acho que faria mais sentido eu te perguntar do que você a mim, né? Porque é o seu inconsciente ali, é o seu processo, é o seu comprometimento, é a sua terapia, é o efeito que aquilo vai causar em você, que vai fazer com que a terapia ande mais rápido ou mais lento.
Essa é uma outra coisa que eu percebo que as pessoas atribuem só ao terapeuta, né? O tempo. Mas eu fiquei anos e não teve resultado algum. É uma pergunta, pelo menos para mim, frequente, que chega até mim. Mas quanto tempo você acha que eu vou precisar para lidar e passar por esse processo? Depende. A gente juntos vai vendo qual que é o desafio que está fazendo com que o processo ele fique um pouco mais demorado ou como que a gente pode otimizar ele, né? Eu acho que esse é realmente uma coisa entre os dois, né? Por isso que o elo terapêutico é algo que para mim é tão importante, né? Não adianta eu estar na frente de uma pessoa que eu não tenho vínculo algum, que eu não estou me sentindo à vontade, que eu estou me sentindo invadida, porque aí não vai rolar. Você vai fechar todas as portas do inconsciente, do consciente, de todos os lugares possíveis, e nada vai entrar, né? Nenhuma informação. Eu percebo, assim, né, que as pessoas, às vezes... E não na minha frente, os meus pacientes, eu tenho uma relação boa com eles, até bem íntima, que eu acho bacana, né? Minha forma de trabalhar é assim. Mas eu vejo, assim, comentários na internet, às vezes eu tô lendo, de pessoas, eu não consigo contar isso para minha psicóloga, eu não consigo contar isso para o meu terapeuta. Eu acho que esse é um grande problema, né? Sim. Uma coisa que é importante a gente avaliar, né? Se você tem vínculo com o seu psicólogo e não consegue contar naquele momento, ou se você não consegue contar justamente porque não criou vínculo, tá? Porque existem questões, existem temas que realmente, por mais que exista um vínculo terapêutico bem estabelecido, um elo bem estabelecido, a pessoa só vai conseguir falar depois de alguns meses, ou às vezes até de anos. E acontece, né? Já aconteceu com pacientes super engajados, que o elo estava bem estabelecido, mas ele só conseguiu falar determinada coisa depois de um certo tempo. E é por isso que eu falo, né? O tempo é muito subjetivo. É muito individual, né? O processo terapêutico, ele é muito único, ele é muito singular. Não tem como ficar comparando, né, um processo com o outro. É por isso até que o paciente ele tem muita liberdade dentro da sessão para ele falar o que ele quiser, para onde ele quiser. Se eu não vou ficar cutucando, mas fala tal coisa, fala tal coisa, fala tal coisa. Eu posso dar um direcionamento em determinado momento, mas se eu percebo que a pessoa não está pronta, não está confortável para falar naquele momento, eu deixo por conta dela. Porque justamente, às vezes eu vou ficar forçando uma questão que a pessoa não está pronta para falar naquele momento, e aí esse elo que existe, ele pode se romper. Ela pode se sentir muito pressionada. A gente, como profissional, a gente vai aprendendo qual é o tempo de cada um, que também é muito único. E, às vezes, a gente pode, sim, apertar, né, num lugar que, esse botão aqui não foi positivo. Então, peraí, eu vou recalcular a rota para conseguir chegar de um outro jeito, um jeito mais leve, um jeito mais tranquilo. Mas, realmente, também eu acho que é o grande desafio do terapeuta. Entender... dentro do profissionalismo dele, quais são os melhores caminhos, porque também o que eu entendo, né, sobre isso que você está me dizendo. O paciente ele tem sim a escolha de adiar um pouquinho algumas questões, porque a terapia é dele, mas também ele precisa, às vezes a gente vai precisar confrontá-los de alguma forma. Não de uma maneira abusiva, invasiva, mas eu vou precisar uma hora ou outra entrar em confronto. Então, pacientes que não querem falar sobre determinado assunto que ele já entendeu que é importante, mas que ele ainda não consegue falar, de vez em quando, não todas as sessões, eu vou entrar e falar assim, e aquele assunto? E dessa forma, isso linka com aquilo que a gente está precisando conversar. E aí a pessoa às vezes ainda está fechada, às vezes eu entro um pouquinho, nem que seja 3 minutinhos. Aquilo já é importante. Já é um passo. Exatamente, já é um passo. Então, é isso. Não é deixar 100% livre, na minha visão. O paciente, não vou falar nunca, sendo que eu já identifiquei que é um ponto importante. Porém, é realmente dar espaço para o paciente passear um pouquinho e se sentindo mais pronto, e se fortalecendo, amadurecendo a ideia dentro dele. Acho que isso é muito importante. Exato, E assim, a terapia, ela nem sempre vai ser confortável. Nossa, a terapia não combina com zona de conforto. Não que a gente, como você falou, a gente vai ficar apertando, pressionando, cutucando, tá? Mas em alguns momentos que o terapeuta entende, e o próprio paciente também entende que determinado assunto é importante abordar, né? Sim. É importante que aquilo seja trazido, né? A gente vai respeitar o tempo do paciente, mas a gente não... A terapia não é para ser necessariamente confortável. Tem sessões que você vai realmente sair muito mais leve, tem sessões que você vai sair mais pesado ainda. Com certeza. Aconteceu um dia, né? Eu deixo bem aberto para o paciente me procurar, principalmente no início.
de como ele está se sentindo pós-sessão, né? E aí o paciente, nossa, eu me senti muito mais pesado hoje. Aí outra semana, nossa, eu já estou muito leve. Eu falo, realmente, faz parte, né? Isso é um sinal de que a pessoa está por inteiro na terapia também. Esse é um ponto aí também, né? Pessoas que não têm interesse em falar sobre as situações que envolvam a vida dela. Pessoas que falam muito na terapia, mas sempre do entorno, sempre dos amigos, sempre dos acontecimentos externos, que também é uma situação que acontece bastante porque a pessoa não sabe se enxergar dentro da vida dela. Na realidade, ela não sabe que ela existe ainda dentro das relações dela. O que eu percebo muito hoje, é um ponto aí também bacana da gente conversar, é que as pessoas estão tão envolvidas com o externo que na hora que precisa falar sobre a vida delas, ou não tem muita graça falar daquilo, ou acha tudo muito ruim, entendeu? O outro a grama do vizinho é muito mais verde, né? Ou realmente não tem uma desconexão que nem sabe como começar a fazer isso. E é importante, assim, esse olhar que a pessoa vai ter para ela mesma. Na terapia, ela vai ter esse espaço, né? Na terapia, você vai olhar para si mesmo, você vai olhar para dentro, você vai olhar para suas questões. E é o espaço para você esquecer um pouco o entorno, né? Mas, justamente nesses momentos, às vezes a pessoa sente que a situação para ela tá insuportável. Olhar para dentro nem sempre é fácil, a gente nem sempre vai gostar daquilo que a gente vai encontrar. Então, é por isso que eu falo que a terapia, ela te coloca em confronto consigo mesmo muitas vezes. E não é para ser confortável. Não, entende? Exato. Eu lembro de uma paciente que ela tá agitada, falando um monte de coisa já no início da sessão. E eu associando uma coisa, de repente ela já mudava de assunto, de repente ela voltava e ia, voltava e voltava. Falei, escuta, olha para mim. Aí ela olhou no meu olho e falei, tá tudo bem. Aí ela desabou a chorar. Ou seja, né, tudo aquilo, ter esse espaço de relaxa, tá tudo bem, pode chorar. O que está acontecendo? E aí vai, esvazia todo aquele potinho que estava fazendo com que ela quisesse, de alguma maneira, desviar, né, a atenção, como um mecanismo de defesa mesmo, e um desconforto muito grande do que estava acontecendo. E aí, na hora que tem um olhar realmente verdadeiro ali, presente, e a pessoa relaxa e ela pode simplesmente depositar naquele lugar, naquele ambiente, toda a sua dor, todos os seus desafios, aí as coisas vão acontecendo, né? Vamos entrar nesse assunto? A diferença entre terapia e uma conversa com os amigos, um desabafo com os amigos. O que você acha disso? Bom, primeiro, assim, até pegando um pouco o gancho do que você falou agora, na terapia você tem espaço para ser frágil. Tá? Nossa, você não precisa ser forte o tempo todo, você não precisa colocar as armaduras, né? Então, poucos momentos da sua vida, poucos momentos no seu ciclo social, você tem essa liberdade que você tem dentro de um set terapêutico. Então, é importante até para isso também, para você dar espaço para o seu emocional, né? Então, na terapia, você pode ser frágil, né? Você tem espaço para isso. Agora, o que difere de uma conversa com os amigos, né? Vixe, tem tanta coisa. É muito diferente, né? Que as pessoas não têm esse entendimento caso não tenham vivido nenhum tipo de processo terapêutico, né? É muito diferente você não precisar falar com pressa, você não precisar falar resumindo porque talvez o outro não esteja interessado em entender aquilo. É diferente quando não tem julgamento, né? Através do profissional, e quando o outro, na realidade, pode sim entrar num certo julgamento, num comparativo com a vida dele, o que pode ser muito ruim em alguns casos, porque a vivência do outro é totalmente diferente da minha, e aí eu vou me basear no que o outro está dizendo, porque às vezes eu admiro ele, e ele está dando uma opinião. O que você acha, assim? Qual que é a maior dificuldade de um desabafo com os amigos e em comparativo com a terapia? São muitas. Começa pela parcialidade que a outra pessoa tem ali. Sim. Né? Tem a questão do julgamento, tem a questão dela vai estar enxergando a sua questão com os óculos dela. Muitas vezes ela não tem essa escuta ativa que um psicólogo tem. Então vai vir ali, de repente, um aconselhamento, um direcionamento, só que com base nas experiências dela. E às vezes você nem precisa de um direcionamento, de um conselho. Você só precisa da escuta. Exatamente. Tá? Então esse é um primeiro ponto, né? A escuta do psicólogo é uma escuta ativa. Uhum. E, além disso, aí entram as ferramentas que o psicólogo tem. É a forma de escutar, é prestar atenção no que você está falando, mas também no como você está falando, naquilo que você não está falando, naquilo que você desvia, nas expressões que você utiliza para falar sobre determinado assunto, né, na forma como você fala. Nos atos falhos, né? Também aquela palavrinha que a gente troca por acidente durante o discurso. Então, o psicólogo, ele tem... Eu digo o seguinte, o psicólogo ele tem muitas ferramentas nos ouvidos.
né? Então, ele tem a parte técnica também, para além Sim. daquilo que a gente sabe que ele não vai te julgar, né? É um preparo, né? Tem todo um preparo para exercer aquilo que tá fazendo ali na frente, né? Essa análise, né, de forma ativa, de estar ali escutando, em silêncio às vezes, o paciente acha que nem tá realmente sendo relevante, mas na realidade para o terapeuta tá sendo muito. Ele não tá jogando ainda na mesa aquela carta, mas tá ali com ele já entendeu alguma questão. E às vezes o amigo não vai conseguir ter essa diferença, já vai jogar uma coisa que vai parecer um julgamento, me julgou, ele me atacou. E não é assim, né? Não deveria ser, pelo menos, né? Eu já escutei muita coisa. Tem profissionais, né? Em todas as áreas. Exatamente, mas não deveria ser. Todos esses detalhezinhos, eles vão se somando e aí o resultado é muito bonito, né? Eu costumo dizer que quando vai juntando um pedacinho com outro, que é de uma sessão, de outra, eu falo que tem sessões que são sessões um pouco mais silenciadas, existem sessões que são sessões um pouco mais provocativas, existem sessões que são sessões mais alegres, mais tristes, não importa, né? Um dia uma paciente virou para mim e falou assim, mas hoje a gente só conversou. Aí eu cheguei no final da sessão e falei assim, olha, foi analisado isso. Aí eu falei assim, mas devagarzinho, a gente vai alcançando esse espaço de entendimento, porque não adianta jogar um monte de informação na sua cabeça que você nem está pronto para entender. A cabeça, ela tem uma capacidade de absorção de conteúdo, senão aquilo vira um trauma. Ponto, jogou um monte de coisa em cima de mim, eu já não sei mais o que fazer com isso. Ainda, às vezes, até indo devagarzinho, se torna um pouco agressivo. Lógico que cada profissional vai conduzir de uma maneira, né? Mas eu acho que tendo ética, estudo, reciclagem, sempre um autocuidado e um autoconhecimento, que eu acho que é muito importante, eu acho que o processo ele tende a acontecer de uma maneira um pouquinho mais gostosa, legal e com resultados. Exatamente. E os resultados, eles são muito respeitados, assim, dentro Sim. do tempo do paciente, né? Exato. Essa é uma questão também que diferencia muito uma coisa da outra. Porque tem aquele assunto que o paciente não consegue falar, como a gente já deu exemplo anteriormente, né? Sim. Que ele tem dificuldade de entrar, mas numa determinada sessão ele consegue falar por 1 minuto que seja. Isso já é um progresso, né? E esse avanço no tempo dele foi o avanço possível para o paciente naquele momento. Então, isso é muito respeitado dentro da terapia. Sim, né? sim. É um assunto que, se a gente começar a entrar aqui, a gente vai passar aqui a tarde inteira, dias. 5 horas de podcast. Exatamente, mas é muito legal e muito importante. Em questão de abordagens, em questão de métodos, de formas de conduzir a terapia, o que você acha, assim, qual que é, apesar de você trabalhar com a psicanálise, o que fez você escolher a psicanálise? O que fez você ir para esse caminho? Porque a gente vai para o caminho que a gente acha que funciona, entende? De uma melhor forma e combina mais com a gente e com os pacientes que vão chegar até nós. O que você acha, assim, dentro das abordagens da sua específica? A psicanálise, ela seduz muito, né? Já desde da minha graduação, assim, quando eu comecei a ver nos primeiros semestres, assim, a abordagem psicanalítica, ela foi me puxando, porque para mim ela foi muito provocativa. Sim. Né? Porque a psicanálise, ela trata muito do silêncio na terapia, ela trata muito do inconsciente como um todo, dos sonhos, dos atos falhos, né? Ela trata muito da história de vida do sujeito, né? De diversos acontecimentos que refletem hoje em dia, mas que têm origem, raiz lá na infância. Então, para mim, particularmente, eu fui muito seduzido pela psicanálise e fui entendendo muito o processo e isso foi fazendo sentido para mim, para eu trazer isso para a clínica. Tá? Mas, assim, ainda que eu siga uma psicanálise muito mais com base freudiana, eu prometo que eu não vou deixar a conversa muito difícil, não, tá? Eu não vou... é só contextualizando mesmo. Eu ainda... eu trago muita coisa diferente ainda daquilo que é o considerado clássico, Sim. né? Eu consigo falar muito mais do que um psicanalista mais arcaico falaria. Eu brinco mais numa sessão. Eu não sou muito quadrado, porque eu acho que na nossa sociedade hoje, né, com a nossa dinâmica de vida hoje, não cabe muito. Não. Né? Então, eu consigo trazer muito do aspecto atual, né, modernizar de alguma forma a minha clínica, né, apesar
de eu seguir aí uma abordagem que é talvez a mais tradicional, né? E eu também não tenho qualquer tipo de restrição com outras abordagens ou outros métodos, né? Então, como eu falei, se eu identifico que uma pessoa vai se adaptar melhor com uma outra abordagem, eu indico para um colega que atende outra abordagem, ou com algum outro método terapêutico também. Eu acho que é super válido, sabe? A gente tem que saber as nossas limitações, né, diante do paciente também, né? E se eu não consigo entrar do jeito que o paciente precisa, eu preciso realmente indicar e direcionar ele de uma outra forma, com outro profissional, com uma outra abordagem. Mas realmente, né, a psicanálise, ela não existe mais como ser exatamente dessa forma arcaica. Hoje a psicanálise ela é muito mais voltada para o tempo que a gente está vivendo, porque a comunicação é importante. Por isso que um dia brincaram comigo na internet, nossa, Luana, você é a psicanalista mais TCC que eu já vi na minha vida. Por quê? Porque é impossível eu não falar de um comportamento, é impossível eu não trabalhar um comportamento. Mas como que eu vou trabalhar um comportamento sem olhar de uma forma ampla, que foi o que me pegou também a psicanálise, tá? Que na minha visão, a psicanálise ela retorna de uma maneira um pouco diferente na infância, no inconsciente, e para mim ela fica completa quando eu consigo utilizar as duas abordagens, talvez às vezes até em conjunto, que é o que eu faço muito. É legal a gente conseguir entender por onde caminhar e quais são as restrições do paciente ou da gente, que a gente possa construir um atendimento, às vezes, que tem sim um pezinho num lado, um pezinho no outro, que eu possa pegar e não seja aquela coisa rígida, né? Não, é só psicanálise, eu não posso dar uma risada, eu não posso dar uma sugestão, eu não posso fazer nada, eu não posso rir, eu não posso brincar. Não existe mais isso. Na psicologia como um todo, né, nos meus atendimentos, eu costumo agir da seguinte maneira, precisa ter um elo terapêutico, precisa fazer sentido para ambos. Então, eu não vou agir com a pessoa que está me procurando, ou seja, para fazer um orçamento, seja para pesquisar sobre como que vai ser o método. Eu não costumo agir como se eu estivesse vendendo um produto. Né? Então, compra essa caneca aqui, tá? Aí depois eu te mando a proposta, no dia seguinte, e aí, vai querer? Tá com desconto hoje. Porque na terapia, se a pessoa não estiver engajada, não vai funcionar. Então, não vou ficar tentando empurrar o meu método, a minha forma de trabalhar. Se eu vejo que não vai funcionar com o sujeito, eu não insisto. Ou eu direciono para alguém que eu vejo que vai, sabe, conseguir atender melhor. Tem que experimentar, né? Eu acho que também quase nada adianta o paciente que é leigo ficar pedindo muito sobre abordagens. Lógico, ele pode fazer um estudo a respeito de algo que combine mais com ele, mas eu acho que vai ser ali na frente do profissional que ele vai entender realmente, né? Se combina, se não combina, e tem vezes que não combina e tá tudo bem, né? Eu falo que nós não somos os únicos, os perfeitos e incríveis super-heróis. Não, às vezes não dá certo, às vezes não tem abertura, às vezes de uma forma, eu falo de uma forma que não vai entrar no paciente, mas vai entrar da sua forma. E que bom! Exatamente. E que bom que funciona desse jeito, né? Não preciso ter uma competição, eu não preciso ter uma rivalidade, né? Com outras questões, com outras abordagens, com outras linhas, com outras formas de tratar a saúde mental e emocional. Então, eu sou muito aberta nesse quesito. Eu, Luana, preciso de um tempo para fazer o meu trabalho acontecer também. Então, se tem um paciente que não fica, que vem, não, eu quero fazer uma semana, mas aí eu volto daqui 6 meses, para mim não funciona. Então, eu já travo ali e falo assim, olha, comigo, eu preciso de pelo menos aí um tempinho com você, eu preciso de pelo menos aí uma quantidade de sessões para você entender e para eu entender também as suas questões. Senão, nada nunca vai funcionar. Às vezes, a gente, como ser humano, se prende muito de viver algo novo, eu tô mais adaptado a tal coisa, então eu vou permanecer desse jeito, vou permanecer nessa linha, nesse lugar. Então, eu sempre gosto de experimentar. Eu acho que experimentar é algo importante. Eu abri uma caixinha aqui de perguntas para as pessoas agora, né? Vamos ver se teve alguma pergunta relacionada à questão terapêutica, das linhas de terapia e tudo mais. Bom, tem uma pessoa aqui que perguntou, e eu quero que você veja o que você acha dessa pergunta, né? Qual a melhor linha para tratar o tema rejeição? Psicanálise, TCC, Gestalt, o que você acha? Qual que é a melhor linha? A sua. Para essa paciente. A que você foi e perceber que está dando resultado. Todas vão conseguir, todas têm ferramentas para ajudar. Né? Se você vier até mim, eu vou tratar através da psicanálise. Né? Mas pode ser que seja ótimo para você, pode ser que não, e aí você pode se adaptar com uma outra, tá? Mas todas têm ferramentas que podem ajudar. Todas têm. E aí cabe muito essa coisa da individualidade que a gente está falando, de ver o que se encaixa com a tua forma de ser, né? Eu acho que não tem muito o certo e o errado. E outra,
que eu acabei de falar aqui, experimentar. Exato. Experimentar, fazer uma sessão, ver como você se sente, ver o que você gosta, o que você não gostou. Se não gostou por quê? Porque às vezes também é algo que movimentou e mexeu. Às vezes pode ser uma resistência ali gritando também. Exatamente, uma resistência. Então, dar um tempo também nesse experimento. Eu falo, não é experimentar uma vez e, tchau, um dia, uma hora. Não deu nem tempo de conseguir conhecer aquilo, né? É dar um tempinho realmente para você adaptar aquela questão e ver se aquilo está fazendo sentido. É algo importante. E outra pergunta que eu tive aqui é a questão, por que só se fala em TCC? Por que só se fala na terapia cognitivo-comportamental como algo importante? O paciente colocou aqui. O que você acha a respeito disso? Talvez, fala-se muito em TCC em determinados contextos, por ela ir para um lado um pouco mais científico, um pouco mais mensurável. Acho que pode ser isso. Mas eu acho que varia muito de contexto, tá? Na minha bolha, por exemplo, só se fala em psicanálise. Exato, é esse que é o ponto, né, que eu ia falar. Eu acho que a bolha que a gente vive, a gente tá tão mais voltada, igual ao algoritmo, né? Exatamente. Quando a gente tá acostumado a fazer uma coisa, só vai aparecer daquela questão pra gente, né? Então, eu, por ser psicanalista, também não vejo as pessoas falando só da cognitivo-comportamental. Porém, eu também vejo como você, né? Essa parte um pouco mais científica, essa parte um pouco mais do comportamento, dos exercícios, dessa visão, talvez, de que a terapia cognitivo-comportamental seja algo um pouco mais de igual para igual, um elo um pouquinho mais gostoso, que é essa ideia que passam às vezes pra gente, e né, de alguma maneira. Então, eu acho que nesse sentido acaba chamando mais atenção mesmo e acaba sendo talvez uma primeira escolha, se uma pessoa não conhece muito outras abordagens terapêuticas. Se você não fosse psicanalista dentro da questão da sua profissão, que linha que Morria você de seguiria? fome. Mas tudo bem, né? Mas dentro da psicologia, se você não fosse psicanalista, você seguiria por qual linha? Eu acho... Boa pergunta. Talvez eu iria ali para uma junguiana, né? Sim. Até porque a abordagem analítica do Jung, ela traz muito da referência psicanalítica. Olha, eu voltando para a psicanálise de um jeito ou de outro. Vocês perceberam que eu estou tentando fugir, né? Mas, não dá. Mas talvez uma junguiana, né? Porque ela traz... o que me pega muito na psicanálise é o inconsciente, né? A TCC não trabalha tanto com o inconsciente, por isso que eu acho que eu não me adaptaria. Então eu iria para uma analítica. Tenho outras perguntas aqui, tá? Deixa eu selecionar uma bacana aqui pra gente. Boa. Aqui. Acho que uma legal que você vai gostar por ser psicanalista, porque eu gosto também. Como curar as feridas da criança hoje adulta? Uau! Agora vamos para 5 horas de podcast aqui. O rapaz do estúdio vai ter que tirar a gente à força. Bom, primeiro acolhendo essa criança. Muitas vezes, muito possivelmente, essa criança não teve espaço para expor ali o que sentia, para ser frágil, né? Então, primeiro a gente vai acolher essa criança, dar sustentação, dar instrumentalização, ferramenta para ela poder lidar aí com as adversidades da vida adulta. Perfeito. A infância é muito importante nas nossas vidas. Eu acho que é uma fase onde tudo está se formando, onde tudo está se estruturando. E se essa estruturação foi ruim, ou se não houve de alguma forma, as questões emocionais elas vão vir com muita força, talvez às vezes negativa, com muitas faltas, né? Então, a carência vai estar muito grande. Aí, com uma carência muito grande, eu aceito qualquer coisa, eu acabo não abrindo a boca para me posicionar, eu me meto em enrascadas, em relacionamentos abusivos, invasivos, e por aí vai, né? Todo o processo aí da vida. Não consigo me posicionar no trabalho, porque realmente não consigo me entender como um ser humano forte, estável, seguro. E a busca de segurança é algo muito importante, né? Muito comum no ser humano, principalmente naquele que acabou não tendo essa segurança lá na infância, lá atrás. Então, eu acho que o acolhimento é muito importante. Quando a gente fala de acolhimento, é algo legal até para a gente explicar aqui para as pessoas, né? O que seria esse acolhimento? Porque quando a gente inicia esse trabalho de acolhimento da fase, né, que passou, ou até mesmo da nossa imaturidade, que eu falo que criança interna, inclusive, eu gosto desse termo, ele está muito ligado a uma questão ainda imatura, uma questão que ainda precisa ser maturada. Como que eu acolho se eu estou imaturo?
Exato. Esse que é o grande ponto, esse é o grande desafio. Como que eu vou acolher uma fase minha se essa fase está dentro de mim? Se eu estou vivendo ela ainda, e como que eu vou abraçar se eu quero um abraço? Como que eu vou ter maturidade se eu ainda sou imaturo? Se eu estou precisando ser acolhida, se eu estou tão fragilizada, se eu estou tão ainda na dor, como que eu vou ter condições de olhar para essa criança? Para essa infância. Que aí eu acho que entra muito a terapia no aspecto de ter alguém adulto, entre aspas, para fazer aquilo acontecer. E quantos atos falhos eu já vivi no aspecto da pessoa de 20, 30 anos falar assim, quando eu crescer? E aí, opa! O acolhimento da criança interna, ou de outra não preciso usar essa fala, né? Da fase da infância, eu acho que ela vem com muita dificuldade porque eu ainda estou me sentindo ela. Então, como que eu vou acolher? Então, a primeira coisa que eu falo, né, que eu brinco, e é uma forma que eu uso, é distanciar essa criança de você para que você possa olhar. É tirar ela, né, como se fosse uma roupa, olhar para frente e falar assim, olhar ela na sua frente e falar, beleza, agora somos duas. Entende? E assim eu consigo ter uma facilidade em olhar para aquela memória, né, para aquele fato com um pouquinho mais de facilidade. O que você acha disso que eu estou te trazendo? Eu acho que é exatamente esse ponto de, né, olhar para dentro, que a gente já conversou aqui, que não é fácil, é porque a gente muitas vezes vai olhar para essa fase da vida onde, né, tiveram muitas marcas. Né? Então, pode ter nascido aí dificuldades em falar não, dificuldade em se posicionar, dificuldade em dar afeto, muitas vezes, ou dependência emocional, dar afeto em excesso também pode partir aí desse mesmo princípio. Né? Então, o acolhimento, né, dessa criança, ele começa por aí, né? Primeiro dá espaço e dá validação para tudo isso que foi vivenciado, todo esse emocional que foi, né, que foi aflorado e da forma como aconteceu, tá? Porque se a gente não olha para esses aspectos, se a gente não valida, se a gente não olha para esse vazio, se a gente não cuida desse vazio, isso vai afetar diversos campos da nossa vida. Vai afetar no trabalho, vai afetar em relacionamento, né? Principalmente relacionamento, onde, né, tem muito emocional, muito afeto envolvido. Né? Então, eu falo assim, se você não elabora, né, adequadamente um luto vivenciado, seja num relacionamento, algum outro... Eu vou dar o exemplo do relacionamento, né? Sim. Mas se você não elabora um luto dentro de um relacionamento adequadamente, né, o seu ex-namorado, sua ex-namorada vai aparecer na sua frente de novo, no corpo de uma outra pessoa. Perfeito. Isso é importante, né? As situações, elas começam a se repetir, só que de formas diferentes, né? Então, o problema, às vezes, também que eu tenho com meu pai e com a minha mãe, eles acabam se apresentando no meu namorado ou na minha namorada, porque eles são a relação mais profunda que eu tenho, é onde eu me disponho também a estar vulnerável com mais frequência, né? Então, eu entendo realmente tudo isso. Por isso que não é algo pra gente banalizar, né? Ou a criança interna que a gente fala, como que eu curo a minha criança interna? Como que eu trabalho a minha infância? Como que eu trabalho a parte infantil que ficou ferida? Calma, né? Porque tá envolvido em tudo, igual você falou. Não tem uma receita de bolo. Não tem uma receita de bolo, e se a gente for parar pra pensar, ela tá se expressando através de tudo que a gente faz hoje. Essa fase que ficou ali reprimida, ela tá tentando se expressar agora. Então, se essa fase está se expressando através do meu adulto, é desafiador, sim, olhar para isso. Porque eu estou sentindo como essa criança, que é o que eu trouxe, né? Então, assim, de alguma forma, primeiro é distanciar e segundo, né, é conseguir olhar para isso com paciência, sem pressa, tipo, vai minha filha, cresce, né? Não é assim que funciona, né? Às vezes eu levo muito para a parte lúdica, eu gosto de levar para o lúdico, a questão, a criancinha, a Luaninha que está aqui na minha frente. Tem gente que já não gosta, tem gente que leva para a parte mais química, né? Então, a imaturidade que não foi desenvolvida e blá, blá, blá. Então, tudo isso é da forma que o paciente... que a gente vai observando que o paciente responde ou não às ideias que também a gente levanta dentro de setting. Porém, a cura da criança interna, que foi perguntada aqui, eu acho que ela se baseia muito nessa questão do que eu estou amadurecendo em mim dessas ideias que eu já vivo, entende? Devagarzinho. Com o amadurecimento, pelo menos o entendimento, eu acho que fica mais fácil eu olhar, aí sim começar a falar assim para essa figura, né, que eu tenho na minha mente de infância ou memória e começar a meio que conversar com essas memórias. Justamente isso, né? Dentro da terapia, a gente precisa trabalhar muito a história de vida do sujeito. Sim. Né? Por isso que eu sou muito conectado assim, com a psicanálise, né? Porque tudo que você vivenciou, tudo aquilo que você passou, faz parte de quem você é hoje. Sim. Entende? Então, uma coisa tá de um jeito ou de outro, conversando com a outra. Por isso também que essa coisa de negar o passado
não é um bom caminho. É, Não é uma boa exatamente. ideia. Porque o passado faz parte de Você acha que você está negando, mas ele está influenciando a sua vida de um jeito ou de outro. É tipo querer fechar a porta, o negócio tá forçando. Você só tá tentando olhando fechar. para cá. O passado tá aqui, né? Ele não sumiu, mas você só tá fazendo de conta que ele não tá ali. Mas ele tá Exato. influenciando a sua vida de um jeito E ou de faz outro. parte. E ponto faz final, parte. né? Enquanto não for aceito isso também, eu acho que a dificuldade, ela aumenta. Então, aceitar que o que aconteceu, aconteceu, que eu não posso mudar. Eu preciso conviver e ir ressignificando, né? E trazendo novas visões a respeito disso. Vamos ver mais uma perguntinha? Vamos lá. Vamos ver aqui, peraí. Uma pessoa me pergunta assim, como faz para você se manter sempre tranquila? Você faz terapia com alguém? Isso é legal da gente trazer, né? Primeiro, eu não sou uma pessoa sempre tranquila, né? E é o meu lugar, o meu ambiente profissional, o Instagram. Então, obviamente, que eu vou trazer de uma maneira um pouquinho diferente. Eu tenho uma questão, eu como Luana agora, falando da Luana pessoa, eu sou uma pessoa bem agitada, inclusive. Eu sou uma pessoa bem colérica, poderia dizer assim. Então, eu tendo aí um pouquinho mais para impaciência, para irritação, para a gente ver, né, como que a gente usa o nosso profissional e afasta um pouquinho o nosso indivíduo, né, um pouquinho do nosso pessoal, para não influenciar no nosso atendimento. Mas sim, eu faço os meus cuidados do meu autoconhecimento de diversas formas. Cuido do meu mental, do meu emocional, através de terapia, através do energético e através do espiritual. Eu falo que nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Eu acho que tem que ter um cuidado um pouco dividido, né? São caixinhas que a gente precisa olhar. E eu não posso olhar só para uma, eu tenho que ter um cuidado onde me conecta como ser humano. A gente não pode esquecer que nós somos seres humanos, eu não sou um celular, eu não sou tecnológica, né? Eu sou a natureza, então eu não posso esquecer de olhar para a minha natureza além do meu mental, né? E aí a gente entra em um outro campo de entendimento que eu gosto, né? Que é a questão um pouco mais espiritual. E quando eu falo isso, não estou falando de religião, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com religião, tem só a ver com a minha conexão comigo, né? De uma maneira um pouquinho mais natureza. Importante a gente trazer que, assim, o psicólogo também é um ser humano, Sim. né? E muitas vezes, quando a gente fala que o psicólogo faz terapia, causa um certo estranhamento, mas Verdade. é importantíssimo, né? A gente fazer terapia, ela pode ajudar a todos, né? Sim. E principalmente para quem atua na área, ela é fundamental. Não só para a pessoa física por trás do profissional, também tratar das suas questões, Sim. né? Se conhecer, estar bem para poder ajudar o outro, mas no nosso caso também ajuda muito no nosso dia a dia, na nossa clínica. Né? Supervisão, Quando eu né? comecei a fazer a minha terapia, eu estava finalizando a faculdade, então eu peguei muita coisa no manejo clínico que eu aprendi com o meu psicólogo. Verdade. Né? Então isso também foi muito interessante, foi muito importante para eu extrair ferramentas dali também. Essa troca é muito rica, eu acho muito legal, né? A troca entre o terapeuta e o paciente é muito bacana. E uma coisa também que eu vou quebrar aqui, né? Um tabu, a gente aprende muito com o paciente também. Aprende muito com o Pra paciente, caramba, com né? certeza. E tem sim identificações, e tem sim, não é transferência e contra-transferência, tá tudo bem, pode acontecer também, né? Mas não é uma contra-transferência, mas quando o paciente está na minha frente, eu posso sim identificar algumas questões, deixar de ladinho, mas eu posso sim identificar e levar para minha terapia depois. Com certeza. Falar assim, olha, identifiquei isso, eu estava atendendo um paciente, senti determinada coisa que conversou com o problema do paciente, então eu quero vir aqui tratar essa questão e conversar sobre isso. Eu acho muito legal, né? E realmente tem essa ideia de que o terapeuta é foda, ele não precisa de nada, ele tá super bem, é um guru. E não é bem assim, né? E a terapia, ela também não é para tornar você uma pessoa sobre-humana, né? Não é para você... isso não quer dizer que você vai deixar de se estressar, que você vai deixar de sentir tristeza, que você vai deixar de ter momentos de fragilidade, porque isso é humano, isso é Exato. natural. Você vai cair em alguns momentos e você estar fazendo terapia não vai necessariamente impedir com que você caia, mas ela vai te dar ferramentas, vai te dar instrumento para te ajudar a se reerguer. Perfeito. Entende? Perfeito. Eu falo que a gente não vai deixar, eu falo muito com os pacientes, né? A gente não vai deixar de sofrer, a gente não vai deixar de passar pela dor. Agora, qual é o tempo que eu vou permanecer ali? Exato. Quando eu faço terapia, o tempo ele começa a diminuir um pouquinho. Então, por exemplo, eu sofria 3 anos para uma pessoa depois que eu terminava. Agora eu estou sofrendo quanto? Quanto tempo que agora de dor, que a dor ela está se dissipando em quanto tempo? Eu acho que esse é um ponto importante também. Então, tudo isso vai sendo trabalhado através da maturidade emocional, que eu acho que é algo importante e que vem da nossa criança, da infância. Exato. Entende? Da criança interna que vive, interior, que vive dentro de cada um. Então, é um ponto aí muito específico, né? Tem algo aqui também que me enviaram,
que falaram assim, não foi bem uma pergunta, mas colocaram assim, família sem reciprocidade. Quais os impactos? É eu que estou gerando agora a pergunta, né? Quais os impactos para você de uma família que não tem uma reciprocidade, não tem não tem troca, não desenvolveu todo um cuidado que a gente acha que a gente quer, mas que não, a criança precisa. Ela precisou de vínculos que às vezes não conseguiram ser gerados pelos cuidadores, pelos pais, enfim. Qual que você acha que é o impacto dessa não reciprocidade? Ele pode aparecer de várias formas, né? Pode aparecer na dificuldade do sujeito em desenvolver laços afetivos também. Pode aparecer na dificuldade em expressar sentimento, né? Em expressar emoções. Pode aparecer na dificuldade em estabelecer vínculos fortes, elos fortes, ou pode aparecer através de uma dependência emocional, porque encontra no outro aquilo que não encontrou na família, né? E aí Perfeito. se apega de uma forma não saudável. É difícil mensurar, né? Porque pode aparecer de várias formas diferentes. São pontos muito, muito amplos, mas isso aqui, só do fato de você ter já citado várias questões aqui, o que eu posso dizer é que se a gente não olha para essa dor que ficou dessa não reciprocidade, dessa troca que não existiu, muito provavelmente isso também vai ficar buzinando no nosso ouvido, na nossa vida, para que a gente olhe, né? Existem formas e formas da gente olhar para essas questões, mas realmente a falta de reciprocidade, ou seja, a falta de troca, gerou inúmeras desconexões que hoje reverberam na vida de um adulto. Eu acredito que isso deva ser trabalhado pela pessoa, e quando a gente fala trabalhar, é trabalhar internamente, esquecer que às vezes a pessoa ali, ela não vai querer esse vínculo. Talvez ela vai passar a vida inteira, esse pai, essa mãe ou essa família, sem querer essa reciprocidade. É um direito da pessoa, né? Mas também é um direito seu saber lidar com isso de uma melhor forma, de uma maneira adulta, madura, visto que, né, cresceu, se desenvolveu, e o tempo que passou não volta. Exato. Então, eu preciso fazer algo nesse meu presente aqui, porque eu falo, né, a maioria das pessoas que interagem vai em caixinha de perguntas, vamos colocar aí que tá de 30 até uns 40 anos, mais ou menos. Não é uma regra, não é só para você entender, né? Pô, a pessoa tem metade da vida dela ainda pela frente. Ela vai querer viver de acordo com o que aconteceu lá na primeira fase, ou ela vai querer escrever uma nova história. Escrever uma nova história não é fácil. Eu entendo, não é fácil, porque tá toda marcada, né? De memórias e de sensações, de química. Eu falo que são tijolinhos que, se a gente tira tudo, a pessoa cai. Então, precisa ir ajustando, melhorando, desenvolvendo, porém, é algo que a gente precisa sempre trabalhar. Né? A gente não veio da cegonha, eu costumo dizer. A gente veio de duas pessoas, e a relação íntima, interna que eu tenho com essas duas pessoas determina muita coisa na minha vida. Escrever uma nova história não é fácil. Sim. Mas permanecer onde está também não está sendo. Muitas vezes, né? Sim. Então, aqui às vezes o fundo do poço pode ser também uma zona de conforto, porque é um lugar desagradável, mas conhecido. Sim. Né? Então, muitas vezes, o sujeito ele tem que se instrumentalizar para dar esse passo. Exato. Aqui acho que tem um ponto bem legal aí que vai ajudar essa pessoa, né? Eu descobri há pouco tempo que eu estou com burnout. Saí do meu trabalho, mas acabei de receber uma proposta muito boa. Devo tratar o burnout primeiro ou aceitar essa proposta? Aqui a gente está falando já de um conselho, tá? Vamos deixar um pouquinho o terapeuta de lado. O que você acha, né? De uma maneira um pouco mais ampla, assim, mais aberta. Vou devolver a pergunta, né? A gente adora fazer isso. Qual a chance desse burnout, se ele ainda tá, então não vou dizer voltar, mas piorar, te paralisar? Sim. Você voltando pro mercado agora. Eu geraria também outras perguntas. Eu falaria assim para essa pessoa, o que você acha que fez com que você se desgastasse tanto nesse seu trabalho? Acha que vai ser compatível com o outro? Porque às vezes tem uma situação muito específica que causa esse esgotamento, num comportamento, enfim, né? O ambiente em si. E aí, talvez, se ela for para um outro ambiente, não sabemos, né? Mas talvez se fosse para um outro ambiente, um ambiente fosse mais saudável, um ambiente no qual ela trabalhasse de uma maneira um pouco mais... que ela gostasse mais daquilo que ela faz, ou que fosse um pouco mais tranquilo nesse aspecto de relacionamento, porque a gente sabe que o esgotamento, o burnout, ele pode aparecer
em questões de um excesso, né? De uma Sim. sobrecarga. Só que a sobrecarga, às vezes, é emocional por um comportamento de pessoas que estão ali convivendo com você, que são péssimos. A gente se contamina com aquilo, não quer ir de jeito nenhum, aí fica forçando a cabeça, parece que o peso fica 1000 vezes maior, porque o peso num trabalho já é grande. Eu falo que as empresas, infelizmente, elas acham que a pessoa é um robô, né? Hoje em dia. E aí forçam muito o aspecto emocional da pessoa. Agora, como é que é esse trabalho que você recebeu proposta? É bem diferente da proposta que você estava vivendo? Porque talvez, se for bem diferente, a gente pode até pensar na possibilidade. Mas também tem que pensar, né? O que está sendo prioridade agora? É um novo emprego ou é cuidar da minha saúde? Qual o nível do que você está encarando como burnout, como que foi diagnosticado, né? Mas é legal a gente gerar essa dúvida, esse debate para entender, né? Para onde que eu vou? Nunca é fechado. Nunca é, não, pelo amor de Deus, né? Você tá com burnout, vai cuidar da sua saúde. Mas e aí, como é que é a condição financeira dessa pessoa? Como que a vida, ela precisa realmente desse dinheiro? Como é que funciona, né? Ela tem apoio familiar? Ela tem apoio emocional? Pois é. Ou ela precisa apoiar pessoas? É complicado. Aí tem uma série de um leque enorme de perguntas aí que a gente faria, né, nesse contexto, mas pensa com responsabilidade, né, com cuidado. Devagar. Né, exatamente, não vai se expor numa situação que vai acabar com a sua saúde. Exatamente. A nossa saúde é o mais importante, né? Que sem ela a gente não faz nada. Sem ela a gente não faz nada, sem uma cabeça boa, principalmente, a gente para de funcionar. Isso aqui é o nosso carro-chefe, né? Então tem que cuidar, tem que olhar. Ian, foi um prazer conversar com você. Espero que você tenha gostado. Eu acho que foi um papo bem diferente, bem legal. Um pouquinho mais entrando, né, nos bastidores aí dos terapeutas de plantão aqui. Para entender um pouquinho de algumas questões. Deixo aberto para perguntas. Coloquem nos comentários. Se você quer participar, se você quer estar aqui na minha frente, você não precisa ser profissional. Você não precisa ser alguma coisa. Você já é um ser humano e para mim isso basta. Então vem aqui conversar comigo. E até a próxima. Um grande beijo. Muito obrigada, Ian. Eu que agradeço. Fico à disposição. Quem quiser falar comigo pode entrar em contato. Obrigado novamente pelo convite e espero que tenham gostado da nossa conversa aqui. É isso aí. Grande beijo. Até a próxima. Me sinto apegado a tudo e acabo me sentindo muito inseguro. Em algum momento esse apego pode se tornar algo positivo para mim? Na minha visão, nenhum apego é positivo, nenhum apego é justificativa de nada também, tá? Trabalhar os nossos excessos, as nossas inseguranças e medos são essenciais para qualquer pessoa. O apego, seja ele qual for, tá? Ele só gera sofrimento, dor e medo. O apego, ele tá te dizendo assim, eu não sei lidar com a minha vida, com as minhas questões, com aquilo que mora dentro de mim. Sendo assim, é até contraditório o que eu vou dizer, mas eu não deveria me envolver com ninguém. Talvez se isso fosse uma regra, talvez se isso fosse uma lei, as pessoas buscassem se melhorar antes de se relacionar, no intuito, né, de se relacionar um dia. E talvez parassem de justificar questões que moram dentro delas, como se o outro, ou como se elas mesmas precisassem levar isso como uma medalha, como um crachá, o que só dificulta muitas relações que eu percebo. Vivo na espera de que o homem que eu conheci no início da relação volte a me tratar daquela forma. A questão é que a pessoa do início nunca mais voltou porque ela só sabe funcionar no início. É aquela pessoa que brilha na conquista e apaga no compromisso, é mais ou menos assim. Você está esperando continuidade de quem só sabe iniciar histórias, de quem não tem a mínima ideia de como sustentar elas. Cabe a você agora ganhar consciência disso e parar de ficar remoendo ou relutando com uma realidade, com algo que no fundo você já sabe que não vai acontecer. Me sinto carente 100% das vezes e acabo sempre tomando decisões de escolhas erradas. Eu diria que você não está carente de amor, você está carente de respeito próprio. Quem se respeita, seleciona. Você é inimiga da seleção, você escolhe errado porque aceita o que aparece independente do que seja, por medo, talvez, de entrar em contato com você mesma. A famosa sensação de solidão. Às vezes, tudo que você precisa é se encarar. É tornar familiar coisas que te assustam hoje, que são suas sombrinhas, mas que precisam ser vistas, para aí sim poderem ser liberadas. Gosto muito de uma pessoa que a todo momento some e volta dizendo que está com saudade. O que eu posso fazer? O que ela sente é realmente saudade de mim? Olha, quem fica sumindo e voltando a todo momento, nem sempre sente saudade, tá? Ela só tem a certeza da sua espera. Tem segurança de que você vai estar ali. Ou seja, ela volta porque ela sabe que ela vai ter acesso a você. Porque talvez você já tenha mostrado para essa pessoa que essa é a realidade, que é assim que funciona. Só que a questão aqui é aquilo que você vai aceitar e por quanto tempo mais você vai aceitar.
Essa instabilidade que talvez faça com que você fique inseguro, faça com que você fique cada vez mais distante. Ainda tenho fé e esperança que a pessoa que me machucou e me feriu volte para me pedir desculpas e que o relacionamento volte ao normal. Sabe o que eu acho engraçado? É que muita gente não bota fé em nada da própria vida, mas fica esperando mudança de quem não consegue nem ao menos pedir desculpa, que não consegue reconhecer que errou ou reconhecer o machucado que causou em você, por exemplo. Você fica esperando do improvável, acredita mais na mudança do que se mostra impossível do que na sua própria força. Você já parou para pensar nisso? Por que é mais fácil esperar que essa pessoa te peça desculpa e que ela mude o comportamento do que acreditar que você possa mudar seu comportamento para escolher e encontrar novas pessoas mais compatíveis com você? Eu não consigo aceitar que acabou, eu não consigo seguir adiante após o término do meu relacionamento. Já até me humilhei. Gente, às vezes a gente perde até a dignidade, tá? Mas eu costumo dizer que é só nessa hora que você esvazia as possibilidades e que talvez você consiga iniciar o processo de superação. Todo mundo já se humilhou um dia, tá? Sinceramente. Às vezes é quando a gente chega no fundo do poço é que a gente consegue esvaziar as fantasias que a gente mesmo insiste em criar. Então não se julgue, só deixe essas coisas passarem, não se agarre naquilo que já foi, naquilo que já aconteceu. E aos poucos aquela luzinha no fim do túnel vai aparecendo. Eu achei que quando encontrasse alguém para me relacionar, muito dos meus problemas estariam resolvidos. Só que hoje eu vejo que tudo se intensificou. Gente, o relacionamento não salva ninguém, muito pelo contrário. O relacionamento ele só revela a bagunça às vezes que você tentava esconder em silêncio. Deixa tudo meio que escancarado, tá? E você mesma, às vezes, se perde no teatro que você mesma criou para conquistar essa pessoa. Aí você fica apegada, dependente, neurótica, ciumenta, insegura, cheia de medos. Perceba qual o significado de se relacionar para você, porque é aí talvez que você tenha se perdido, no significado.